Olá, meu aluno, tudo bem com você? Eu me chamo Jackson Oliveira e estou responsável por ministrar eletrônica analógica nesse seu novo componente curricular. Vamos estudar aí os principais componentes e circuitos que compõem a eletrônica analógica. É importante que você compreenda os principais conceitos da eletrônica analógica para que dê continuidade ao seu curso e para que não tenha dificuldades no seu dia a dia de trabalho quando se deparar, por exemplo, com um componente como um diodo, um capacitor ou um transistor. Vamos lá para a nossa primeira aula de eletrônica analógica. Você conhece a eletrônica? Desfazendo os mitos, uma nova visão sobre a eletrônica. Olha só, meu aluno, quando se fala em eletrônica, muita gente já remete a eletrônica a televisores e a sistemas de som. Hoje em dia, tudo que temos, um ar-condicionado, nossa geladeira, sistemas automáticos, sistemas de segurança eletrônica, tudo isso envolve a eletrônica. E claro, envolve também a eletrônica analógica. Para você ter uma ideia, vamos aqui analisar a imagem a seguir. Essa imagem aí que aparece na sua tela, temos aí um componente chamado Arduino, certo? E é um microcontrolador utilizado aí bastante para realizar desenvolvimento de sistemas microcontrolados. Você, meu aluno, consegue imaginar que com esse pequeno sistema eletrônico, que é menor do que uma caneta, por exemplo, então hoje em dia, para onde nós olhamos, no seu computador, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, você percebe a presença da eletrônica. E é por isso que é importantíssimo que você conheça os principais pontos da eletrônica e também os seus componentes. E outro ponto importante é conhecer a história da eletrônica, de onde ela surgiu e como começou aí os principais estudos da eletrônica. E é isso que vamos ver no próximo slide. O início da eletrônica. A história da eletrônica começa por volta de 1840, quando as experiências de Hans Christian Ørsted e Michael Faraday demonstraram as estreitas relações existentes entre eletricidade e magnetismo. Bem, meu aluno, como você percebeu, a partir dos estudos aí que envolvia a eletricidade e o magnetismo, começou-se aí a ter uma ideia do que seria a eletrônica. Então, com o surgimento da primeira válvula de iodo, conseguiu-se aí ter noção do que isso nos levaria a ter hoje em dia. E no caso, é toda essa maravilha eletrônica que você tem aí no seu dia a dia. É importante frisar a evolução da eletrônica no decorrer do tempo. Para você ter uma ideia, faça uma análise da imagem a seguir. Nesta imagem, temos o exemplo aí de dois componentes eletrônicos. Um é a válvula e o outro é o diodo. Percebam que eles têm características físicas diferentes. Porém, meu aluno, é difícil acreditar, mas eles têm aí o mesmo funcionamento. Então, com o avanço da eletrônica no decorrer do tempo, conseguiu-se aí ter uma eficiência maior nos componentes e fazer a sua diminuição do tamanho. E isso levou hoje aí a micro e a nanotecnologia. Componentes eletrônicos. Definição. Onde podemos encontrar os componentes eletrônicos? Exemplos. É impossível falar de eletrônica sem falar dos componentes eletrônicos. Então, vamos entender que componentes eletrônicos, basicamente, são dispositivos semicondutores que atuam nos circuitos eletrônicos a fim de manipular correntes e tensões elétricas. Okay? Então, há uma gama infinita de componentes eletrônicos e dependendo do tipo de circuito, do tipo de aplicação, cada componente vai ter uma função específica, seja de controle de corrente, seja de sinalização, seja de chaveamento. Depende aí do que você quer ou do que o seu circuito lhe fornece. Até mesmo também vários componentes utilizados para fazer a comunicação entre circuitos, ou seja, a interface. Para você ter um exemplo aí, vamos analisar a imagem a seguir. Nesta imagem, temos uma gama pequena aí de componentes eletrônicos, entre resistores, displays, circuitos integrados, transistores, LEDs, motores, sensores, botoeiras. Tudo isso aí são componentes que compõem a gama imensa aí dos eletrônicos que são presentes nos circuitos do nosso dia a dia. Circuito eletrônico. Onde encontrar circuitos eletrônicos? Definição de circuito eletrônico. Exemplo. Bem, meu aluno, encontrar um circuito eletrônico é algo muito fácil no seu dia a dia. Quer um exemplo? Imagine que você vai abrir o computador que você está assistindo esse vídeo. É simples você perceber a grandiosidade de placas, fios, componentes e circuitos que compõem o seu computador. Então, podemos definir aí circuito eletrônico ou a conexão de vários componentes eletrônicos que têm uma certa finalidade. Por exemplo,
Imagina aí um circuito de segurança com cerca elétrica, né? A cerca elétrica aí, ela se comunica com uma central. E claro, essa central é baseada toda em circuitos eletrônicos. Essa central faz aí a função de detectar qualquer fuga de corrente na nossa cerca elétrica, caso alguém esteja tentando invadir o ambiente. E através dessa detecção eu consigo aí emitir um alarme, fazendo com que o dono da casa, o dono da residência, fique em alerta. Tudo isso através do poder de um circuito eletrônico. Então, para que você consiga entender melhor o que realmente é um circuito eletrônico e poder distinguir circuito eletrônico de componente eletrônico, vamos fazer uma análise da imagem a seguir. Nesta imagem, temos a ilustração de alguns componentes eletrônicos e dispositivos elétricos facilmente encontrados no mercado. Temos aí uma bateria 9 volts, uma lâmpada, um sensor de presença, um componente eletrônico chamado transistor e 2 componentes chamados de resistores. Bem, nesta imagem conseguimos perceber aí a presença de alguns componentes eletrônicos e dispositivos elétricos. E é interessante frisar que não há nenhum tipo de conexão entre esses componentes, ou seja, são componentes independentes. Nesse caso, eu tenho apenas componentes eletrônicos e não tenho nenhum circuito eletrônico. Para que possamos perceber a diferença entre componentes eletrônicos e circuito eletrônico, vamos fazer aí uma análise da próxima imagem. Bem, a partir do momento em que esses componentes forem conectados entre si de forma correta, teremos um circuito eletrônico. Perceba agora que, diferente da imagem anterior, nesta imagem aqui, temos aí a conexão elétrica através de condutores entre os componentes. E o circuito funciona de uma forma com uma finalidade específica, que é qual? Detectar movimento de pessoas ou de qualquer coisa que esteja na zona de detecção do sensor e acionar uma lâmpada. Circuito muito simples e encontrado, por exemplo, em apartamentos, onde os sensores dos corredores conseguem acionar as lâmpadas cada vez que um morador ou um visitante passa por determinado local. Características de um componente eletrônico. Características elétricas, características físicas, aplicação em circuitos. Bem, meu aluno, em um nível um pouco mais avançado de eletrônica, quando se está exatamente fazendo a manipulação do componente, tem-se que ter alguns cuidados para que você faça corretamente aí a manipulação do componente e também que possa aplicá-lo de forma correta sem avariar o mesmo, pois os componentes eletrônicos são muito sensíveis ao toque, certo? E quanto menor o componente, mais sensível, mais cuidado você precisa ter ao fazer a sua manipulação. Outro ponto importante é que os componentes eletrônicos eles têm limites de operação. Quer um exemplo disso? Existe um componente chamado LED, que é um diodo emissor de luz, certo? E esse componente ele tem uma tensão de alimentação que varia entre 2 e 3 volts. Se, por exemplo, você pegar um LED e alimentar esse LED com uma tensão de 10 volts, a tendência é que esse LED venha a se avariar, ou seja, venha a romper, ou no popular o LED vai queimar, certo, meu aluno? Então, todo cuidado é pouco para trabalhar com os componentes eletrônicos futuramente sem exceder aí as suas características elétricas, ou seja, os seus valores técnicos. E é importante frisar que as principais informações sobre todo o componente é dado por seu fabricante, num documento chamado de folha de dados, do inglês datasheet. Então, é interessante saber ler o datasheet de cada componente. Datasheet do CI 555. Encontrando o datasheet, informações do datasheet. Bem, meu aluno, quando você precisa encontrar a folha de dados ou datasheet de um componente, a internet vai ser a sua principal aliada. Neste caso, sempre se faz necessário ter a referência do componente, como por exemplo, o nosso CI NE 555, que a imagem aqui ao lado mostra. Para que você, por exemplo, encontre o datasheet desse componente, basta colocar essa referência no Google ou até mesmo em qualquer site da internet, como por exemplo o AllDatasheet ou o Datasheet Catalog, que são sites muito utilizados aí por quem trabalha com eletrônica ou com elétrica para encontrar aí folha de dados dos componentes. Para que você possa ter ideia de como se é fazer uma pesquisa sobre o datasheet de um componente, vamos acompanhar a tela a seguir. O primeiro passo para a gente tentar encontrar o datasheet de um componente na internet é fazer uma simples pesquisa no Google, ok? Então, como nós queremos encontrar o datasheet do CI, que é Circuito Integrado 555, vamos colocar aqui uma simples pesquisa. CI 555 datasheet
podemos colocar datasheet PDF. Teremos aqui uma gama de sites que podem nos dar esse documento. Porém, um dos sites que eu indiquei nessa videoaula é o AuDatasheet. Então, clicando nele, teremos lá de forma gratuita esse arquivo que a gente está procurando, certo? É interessante que esse site ele mostra o datasheet de vários fabricantes, certo? Então, você pode escolher o primeiro, ou se você for familiarizado com outro tipo de fabricante, você pode escolher qualquer um dessa lista aqui. Clicando no part number do componente, aqui ME555, irá abrir para a gente uma página com um arquivo PDF. Clicando no arquivo, você pode fazer tanto a visualização online, fazer o download do arquivo. E você salva na sua página pessoal, como por exemplo, datasheet do CI 555. Deve salvar. E para melhor visualização, vamos abrir o arquivo. Ele mostra algumas informações como descrição, aplicações e algumas informações adicionais relacionadas à temperatura de trabalho. Além disso, ele mostra algumas informações sobre a pinagem do componente. Mas lá embaixo, descendo um pouco no arquivo, nós teremos configurações internas, mostrando como é que é o esquema do CI555 internamente. Mais embaixo, teremos algumas informações de aplicação de tensão e corrente. Aqui temos mais tabelas que mostram aí as principais características elétricas desse componente, relacionadas à tensão, corrente, temperatura de junção e outras informações necessárias para o funcionamento do componente. E aqui uma parte mais gráfica que mostra algumas curvas que são interessantes para quem quer se aprofundar mais e mais nos estágios aí ou no funcionamento do componente. E vindo mais para cá, temos umas aplicações típicas do componente, certo? Ele trabalhando de formas mais diversas. Então, basicamente, esse é o modelo simples de datasheet. Em sua primeira página, ele vai mostrar basicamente o fabricante do componente, no caso aqui a Philips Semicondutores, ok? Vai mostrar o nome, certo? E você pode estar perguntando, Jackson, mas você não falou que era o CI555 e aqui no datasheet temos algumas nomenclaturas como NE, SA, SE555 e assim por diante. Claro, essas nomenclaturas se dão por questões de especificações técnicas do fabricante. Então, ele coloca, por exemplo, um NE555, ou seja, coloca esse prefixo antes da numeração, mas nada que venha aí a atrapalhar a sua pesquisa ou atrapalhar o funcionamento. Bem, meu aluno, viu como é simples você encontrar aí o datasheet de qualquer componente eletrônico? Basta ter a referência do componente, que vem expressa geralmente no corpo do próprio componente, e você consegue encontrar aí e fazer uma leitura sucinta das informações que eu tenho aí no datasheet. Algo importante aí de se frisar é que na grande maioria dos datasheets ele vem totalmente em inglês, então consiga estudar palavras-chave que compõem os componentes e os datasheets, para que você consiga extrair apenas as principais informações. Revisão: o início da eletrônica, componentes eletrônicos, circuito eletrônico, folha de dados, datasheet. Bem, meu aluno, chegamos ao fim da nossa primeira aula de eletrônica analógica. Nesta aula, iniciamos aí dando um breve histórico do surgimento da eletrônica. Depois disso, definimos aí o que é um componente eletrônico e onde ele pode ser aplicado e encontrado. Após isso, vimos um pouco aí sobre circuitos eletrônicos e, por fim, trabalhamos aí as principais informações sobre o datasheet dos componentes eletrônicos. E basicamente é uma folha de dados que contém as principais informações elétricas e físicas dos componentes eletrônicos. E você sabe que precisa ter cuidado para manipular os componentes, Então, chegamos ao fim da nossa primeira aula de eletrônica analógica. Espero que você tenha ficado ansioso para as próximas aulas. Deixe um espaço na sua mente para aprender bastante sobre eletrônica. E vamos lá para as próximas aulas.